de versículo 3 a 16, diz assim: ele apresentavam ninhos para que los tocassem, e os discípulos repreendiam a los que los apresentavam. Vendo-lo Jesus, se indignou e lhes dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, los digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Es importante, amados, traer los niños para a casa del Senhor, para que pueda aprender de la palabra, acercar-se ao Senhor, conhecer a palavra. Me alegra quando a igreja está llena de niños. Não importa que estamos adorando e os niños aí correm e hablam e gritam. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque é o futuro da igreja. É maravilhoso porque é aquele que vai dar continuidade à palavra de Deus, dar continuidade aos ensinamentos. Hoje estou eu como pastor, mas quizás destes niños estarão aqui em meu lugar. Quizás destes niños ou ninhas estarão dando classes el dia de manhã. Eles assim que empieza em la classe, em la igreja, corre para allá, se queda tombado ali, corre para o outro lado, sube aqui no altar. Isso é maravilhoso, amado. Isso é maravilhoso. Isso significa que é uma igreja com futuro. Quando vemos os ninhos caminhando, quando vemos os ninhos em la igreja, isso nos traz alegria. Não é para nos desanimar, nos despistar, se quedar triste, uma coisa, vou ali, os ninhos estão, é alegria. Porque é o futuro da igreja. E devemos manter alegres com isso. E não impedir que os niños acerquem a Jesus. Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Estamos tratando do tema de Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa. Estamos esta semana, considerada Semana Santa. E hoje é domingo, o dia da ressurreição de Cristo. E é isto que vamos ver e vamos ler em João. Vou ler em duas partes. Agora João, capítulo 20, vou ler de versículo 1 ao versículo 10. Lá a ressurreição. Diz assim: em primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhã, sendo aún escuro, ao sepulcro, e viu que estava a pedra do sepulcro. Então correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, aquele que amava Jesus, e lhe disse: se han levado del sepulcro ao Senhor, e não sabemos onde lhe han puesto. E saíram Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, pero o outro discípulo correu mais apressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E barrando-se a mirar, viu os lenços puestos ali, pero não entrou. Logo chegou Simão Pedro tras ele e entrou em sepulcro e viu os lenços puestos ali. E esse sudário que havia estado sobre a cabeça de Jesus, não puesto com os lenços, senão enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que havia venido primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque aún não havia entendido na Escritura que era necessário que ressuscitasse de los muertos. E volveram os discípulos e os suyos. E vou ler também, amados, em livro de Lucas, que habla também da ressurreição. Diz que no primeiro dia da semana, muito de manhã, vieram ao sepulcro traindo as espécies aromáticas que haviam preparados e algumas outras mulheres com elas. E hallaram removida a pedra do sepulcro, e entrando, não hallaram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas por esto, e aqui se pararam junto a elas dois varões com vestiduras resplandecentes, e como tiveram temor, e barraram o rosto na terra, lhes disseram: por que buscais entre os mortos a que vive? Não está aqui, senão que a ressuscitar.
Acordaos que los que os hablo, quando aún estava em Galiléia, dizendo: é necessário que o Hijo do Homem seja entregado em la mano de los homens pecadores, e que seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, ellas se acordaram de suas palavras, e volvendo del sepulcro, dieron nuevas de todas essas coisas a los 11 e a todos os demás. Eram Maria Madalena e Juana, e Maria, madre de Jacob, e as demás com ellas, quienes dijeron estas coisas a los apóstolos. Mas a ellos les parecia loucura a palavra de ellas, e não las creíam. Pero, levantando-se, Pedro correu ao sepulcro, e quando mirou dentro, viu os lenços sóbrios, e se foi à casa, maravilhando-se de lo que havia sucedido. Senhor Deus, Padre Santo, Deus de poder, toda glória, toda honra, Senhor, é para ti. Quero me quedar muito pequeno em oração. Quero diminuir, ó Deus, para que tu me use com grande palavra, Deus, com palavra poderosa, ó Deus, que venha trazer cambios, ó Deus, a nossas vidas. Ajuda, Senhor, para que podamos estar atento a Ti, ó Deus, atento a Tu palavra, não a palavra do homem, mas Tu palavra, Senhor Deus, que vem direto do céu. Te damos graças, ó Pai Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glórias a Deus. Muito bem, vemos algo maravilhoso e poderoso aqui neste passagem de Jesus, seja em Juan, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas. Vemos uma passagem poderosa, porque é o momento da grande vitória de Jesus para a formação da igreja cristã. É um grande momento, um momento de vitória, um momento onde Jesus ressuscita de los muertos. E é interessante que, se vamos em Apocalipse, capítulo 1, vou ver aqui, Apocalipse, vou abrir a Bíblia aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: e ele que vive e estuvo morto, mas é aqui que vivo por los siglos de los siglos. Amém. Ou seja, que assim seja, que assim está. E tenho las chaves de la muerte e de Hades. Esses 3 dias que Jesus estuvo ali em Hades, porque morreu, foi ali onde estavam os mortos, pudo correr esta chave, não? Esta representação, esta chave de Hades, para controlar, ter controle daquele que vive, daquele que morre, daquele que tem a vida eterna e daquele que não. A partir de aí, Jesus Cristo conseguiu uma grande vitória, porque ele não só correu a chave, como também saiu de aí. Conseguiu chegar em el céu, se quedou sentado à direita do Pai. E podemos ver grandes milagres do Senhor em dia de domingo, coisas maravilhosas e poderosas, porque cambia nossas vidas por inteiro. Dá um câmbio total para nossas vidas, porque Jesus ressuscitou. Porque antes era a promessa que estava em Antigo Testamento. Antes eram os profetas falando através, Deus falando através dos profetas a respeito de Jesus, a respeito de aquele que venia, aquele que estava por venir, aquele que ia chegar. Pero agora se concretizou, a realidade chegou delante de nós através da ressurreição de Jesus. Este grande milagre de vitória para nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, devemos estar firmes em Senhor. Hoje é dia de alegria. Por isso, a palavra nos diz que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele já morreu, Ele já nos deu a vitória, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele é aquele que nos vai receber em céu, amados, porque acuérdense que quando vai ter, que já falamos a respeito, que vai ter aí o arrebatamento, o pueblo de Deus será juzgado. O pueblo de Deus, não a humanidade. O pueblo de Deus será juzgado.
para que puedan coger los galardones. Quem vai dar os galardones? Quem vai juzgar? Jesus. Jesucristo vai juzgar. Então, se Ele já está esperando a cada um de nós outros para que podamos cumprir com aquilo que temos que fazer, para poder um dia chegar ali e poder dizer: não, tu tens direito a tantos galardones, tu tens direito a tanto, tu não tens galardão, porque não he hecho nada por mim, não he hecho nada por la igreja, não he hecho nada por la obra de Deus. Então vai ser o dia que vamos ser juzgados, o povo de Deus, os salvos vão ser juzgados por nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Pero é interessante ver este passagem de Jesus, da ressurreição, onde se encontra, que podemos ver em Lucas, que está mais claro, a respeito das mulheres que estavam ali com Maria. Porque aqui está dizendo, no primeiro dia da semana, muito de manhã, vieram ao sepulcro, traindo, ou seja, vieram, então não foi uma pessoa, traindo as espécies aromáticas que haviam preparado, e algumas outras mulheres com elas. Quem era esta mulher? Maria Madalena. Quem estava? Maria, madre de Jacó. Quem estava? Juana. Quem era Juana? Era esposa de Chusá, que era intendente de Herodes. E isto está em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Ou seja, pessoas que, em meio do caminho, aceitaram Jesucristo. E em meio do caminho, tiveram um encontro com Jesucristo e passaram a seguir a Ele, a dar sua vida ali por Jesus, fazendo comidas, não? Preparando suas roupas por durante esses 3 anos e meio, não? Preparando aí, cuidando das coisas de Jesus e de seus discípulos. Então, são essas mulheres que estavam ali delante da crucifixão e estavam ali preparadas, levando espécies aromáticas para passarem o corpo de Jesus. Porque já estava morto, terceiro dia. Então, terceiro dia já começa o ir mal. E o quarto dia, então, já entra na putrefação. Então, vemos aqui que estas mulheres foram ali para tentar preservar um pouco mais o corpo. Mas o corpo de Cristo não estava ali, a tumba estava vazia. A tumba estava vazia. E outra coisa interessante, outra coisa importante que habla, está, vamos ler aqui em João capítulo 20, são detalhes importantes que devemos conhecer e aprender. Diz assim: luego chegou Simão tras ele e entrou em el sepulcro e viu os lenços puestos ali e o sudário que havia estado sobre a cabeça de Jesus, não puesto com os lenços, sino enrolado em um lugar à parte. O que isto significa? Qual é o significado deste pano, deste lenço que estava ali arrolhado e estava à parte? Segundo alguns historiadores, dizem que naquela época de Jesus, naquela época antiga, era importante quando o Senhor estava comendo, não? Ele dobrava seu pano da comida, de limpar sua boca, e derrama. Se ele derrama dobrado é porque ele ia volver, então se ele ia sair, ele ia volver. Não? Então, se ele chega e mantém de qualquer maneira, é porque não volve mais, já está. Mas se ele olha ali, deixa guardado, ele vai volver. Então, se isto é um grande significado que Jesus ia volver. E Jesus volveu, porque no mesmo dia já começaram a ver Jesus em Emaús. Já começaram a ver Jesus durante hasta 10 dias antes de Pentecostés. Ou seja, Jesus já estava caminhando com os discípulos, caminhando com as pessoas. Por quê? Porque Ele prometeu volver. E Ele promete a nós outros que vai volver. Jesus vai volver para nos buscar.
Por isso vai haver este arrebatamento, por isso este lenço que estava rodeado de lado, esta é a representação, a vuelta de Jesucristo. Jesucristo vai volver por cada um de nós, amados. Este é um dia de alegria, el dia de hoje. Hoje não é dia de tristeza. Não te apegues, não ponga tu vida em los problemas. Ponga tu vida em Jesus. Ponga tu vida em aquele que te pode dar a salvação. E não é nas coisas que vai te levar para baixo, não é nas coisas que vai te destruir, porque essas coisas não têm poder sobre a vida de Jesus, sobre tu vida, porque tu tens Cristo em tu vida. O que quero dizer, irmãs, que neste dia de vitória, este grande dia que foi um domingo de Páscoa, um dia de liberação para nossas vidas, um dia de fé para nossas vidas, porque sabemos de nossa salvação, não devemos ter medo, não devemos manter tristes, devemos manter-nos alegres, na presença do Senhor, alegre, não importa as notícias que cheguem aí do mundo, o importante são nossa salvação, saber que estamos salvos na presença do Senhor, sabemos que somos ricos na presença do Senhor, que nada nos falta na presença do Senhor, e nós temos a obrigação de levar esta alegria, levar este evangelho, levar esta maravilha, levar esses sinais e maravilhas aos demais, para que possam conhecer aquilo que nós conhecemos. Por que a igreja se queda vazia? Por que são poucas pessoas que vão na igreja? Porque muitos querem viajar, sair, fazer coisas do mundo, mas não estão dispostos a se entregar ao Senhor, porque não conhecem verdadeiramente a Cristo, porque não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque aquele que tem um encontro verdadeiro, aquele que é transformado, aquele que derrama lágrimas por Jesus, aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele sempre está dizendo: eis-me aqui, Senhor, oh Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque um dia eu estarei contigo, Senhor Deus, na eternidade, um dia estarei contigo, ó Padre, não estou preocupado com o que tenho que passar, não estou preocupado com as lutas, não estou preocupado com as dificuldades, não estou preocupado com nada, porque sei que sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Oh Senhor, eu tenho certeza de minha vitória, eu tenho certeza de minha salvação, eu tenho certeza, Senhor Deus, que estou com minha vida salva, Senhor, porque eu me entreguei a Ti verdadeiramente, Senhor. E a entrega, amados irmãos, a entrega não pode ser por la mitad, a entrega não pode ser uma parte, a entrega não pode ser 10%, 15%, 5%, 90%. A entrega tem que ser total a Cristo. A entrega tem que ser para toda a vida, entregar sua vida a Cristo, seja como seja as dificuldades que seja, passar por o que tem que passar, mas se manter firme com Cristo, porque Ele é o único que nos prometeu a salvação eterna, e é o único que pode cumprir esta salvação eterna por nossas vidas. Não há outro líder que pueda hacer isto. Nenhum líder da igreja, nenhum pastor, nem Pablo, nem Pedro, nem Lucas pode dar a salvação, nem Maria pode dar a salvação, nenhum santo pode dar a salvação, só o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, se quedou 3 dias ali com a chave de Hades, como está em Apocalipse, e ressuscitou por cada um de nós outros. Ele não necessitava passar por isso, ele não necessitava passar por esta situação. Isto foi por amor a mim, amor a ti, o amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós outros, o amor incondicional que o Padre tem por cada um de nós outros. É isto que nos hace, amado, ter vida. É isto que nos hace ter esperança. É isto que nos hace caminhar, despertar por la manhã com alegria, mesmo que as lágrimas estão caindo por causa de uma situação ou outra.
mas por dentro, ali dentro, temos uma alegria, porque sabemos que esta luta vai passar, porque sabemos que essa dificuldade vai passar, porque sabemos que a falta financeira vai passar, sabemos que o problema com a família vai passar, sabemos que a falta de trabalho vai passar. Por quê? Porque temos Cristo como Senhor e Salvador, porque suas promessas não falham, porque Ele é fiel em nossas vidas. Ele é aquele que opera milagres em nossas vidas, amado, mesmo quando não merecemos. Mesmo quando não merecemos, Ele está trabalhando por ti. Ele está peleando por ti, porque Ele é o general de guerra. E está sempre aposto para te ajudar, para cuidar, mesmo nos momentos das fraquezas, mesmo nos momentos das dificuldades, mesmo nos momentos que tu diz, não sei se continuo, não sei se vou adelante, não sei se tenho forças para continuar. Agora sim, Jesus está lutando por cada um de nós outros. Devemos estar atentos, amados, porque Jesus quer fazer uma obra em nossas vidas. Perdona-me. Jesus quer cuidar de nossas vidas. Vou pôr assim mesmo. Jesus quer operar milagres em nossas vidas. Ele quer continuar lutando por cada um de nós outros, amado. Não podemos desistir em meio do caminho. Porque o processo de la salvação, ¿no? O processo de la salvação é luta, é cada dia. Somos santificados dia a dia. Temos que estar firmes, temos que estar confiantes no Senhor. Temos que aprender a caminhar por fé, a aprender com Jesus, a conhecer Jesus a cada dia mais. Jesus tem uma obra. E esta obra continua em nós outros. A parte dele, ele hizo durante esses 3 anos e meio. E a promessa da ressurreição, ele cumpriu. Ele cumpriu que ele enviou o Espírito Santo para cada um de nós outros. Agora, o que temos que fazer, amados, é obedecer ao Senhor, é seguir em sua presença, ser obreiro en la casa del Señor, ser ejemplo en nuestra casa, ser ejemplo en el trabajo. Jesús espera algo de cada um de nós, amados, que devemos seguir e fazer. É interessante, Juan capítulo 3, de versículo 16, diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha a vida eterna. Porque de tal maneira amou Deus, de tal maneira. Amados, nós se vemos alguém cometendo um crime, ou cometendo algo muito grave, nós somos o primeiro a poner o dedo, somos o primeiro a apontar e somos o primeiro a juzgar. Pero não é isto que Deus faz. E não é isto que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós perdonamos, amamos a cada pecador. Porque nós somos tão pecador como um criminoso. Somos tão pecador como uma pessoa que faz coisas malas. Porque só nossos pensamentos já nos condenam. Só nossas atitudes já nos condenam. Só nossa língua já nos condena. Palavras sencillas, pero destrutoras, já nos condena. E a palavra diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, el único. Quem de nós teníamos coragem de sacrificar um hijo?
para salvar a humanidade. Se nós somos o primeiro a condenar, jamás seríamos capazes de dar a vida, nosso filho, para que pueda morir ali por la humanidade. Pero Deus hizo esto, e Jesus, su unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Há que crer. Há que crer em Jesus. Deus não está dizendo que todo aquele que em mim crê. Está dizendo todo aquele que crê em mim. Que mi hijo vai levar a palavra. Ele vai ali, vai ser crucificado. Ele vai ali como um cordeiro para a cruz do Calvário. E aquele que nele crê, em Jesus, aquele que crê em mi hijo, esse sim terá a salvação eterna. Não é aquele que crê em mim, é aquele que crê em mi hijo. E em quem estamos crendo? A Páscoa judia está relacionada, às vezes passa, nós entra no YouTube, vemos lá a Páscoa judia, não a celebração. Se vai em Jerusalém, há os judeus celebrando a Páscoa, por um lado, por el outro, há os cristianos celebrando a Páscoa. Não? Então se vê ali, pero o significado é diferente. Porque os judeus celebram, não? Quando o povo de Deus estava em escravidão ali no Egito. E quando chegam as plagas, chega da morte para matar os primogênitos. E só aqueles que tinham a sangue del cordeiro em la puerta é que seria salvo. Então, esta é a Páscoa, pero esta é uma celebração para nós que leva a Jesus. Que leva a Jesus. Porque isso estava dizendo, já preparando para aqueles que creem, para aqueles que estão no Senhor, aqueles que têm tu casa com a sangre de Cristo. Estes sim serão salvos, porque os demais morirão. Isto é o que nós creemos, com a morte de Jesus, com a crucifixão, com a ressurreição de Jesus. Essa é uma grande festa, amado. Pero a festa não é o que comemora os seres humanos, as pessoas que mal têm conhecimento da palavra, comemoram de maneira social, de maneira agradável ali, fazendo coisas. Pero a verdadeira festa é em nosso dia a dia. Porque a Páscoa comemoramos nosso dia a dia. El creyente, a comemoração dele de la Páscoa é diferente do que algumas religiões comemoram. Porque nós sabemos de la ressurreição de Cristo a cada dia. E é isto que nos põe na presença do Senhor, porque a cada dia somos santificados, porque a cada dia, quando despertamos, acordamos que Jesus morreu naquela cruz e Ele ressuscitou. Então, se cada dia é Páscoa para nós, porque cada dia é dia de vitória para nós, porque já sabemos desta grande vitória de Jesus. A ressurreição comprueba que Ele é Filho de Deus. A ressurreição traz isto, porque a promessa chegou em nós, a promessa se cumpriu. Ela garantiza a morte redentora de salvação, não só as promessas que estavam no Antigo Testamento, mas também vem dar a salvação, vem confirmar as Escrituras. Ela vem garantizar a promessa de vida eterna. Se vem garantizar a promessa de vida eterna, de que temos medo?
Aí, medo, por quê? Não há motivo para ter medo, não há motivo para desanimar, não há motivo para dizer, Senhor, não tenho forças para continuar, porque Jesus é a nossa força, Ele é a nossa força. Quando hablamos do nome de Jesus, amados, vou dizer uma coisa, algo que às vezes, quando estamos com problemas, às vezes nos olvidamos. Vou dizer uma coisa, e muito séria. Porque quando declaramos a Cristo, quando estamos em situação difícil, isto tem que partir de ali de dentro. Isso tem que arraigar, sair ali de dentro. É como um desejo de uma madre que está embaraçada. É um desejo que ela tem, e ela tem estes 9 meses para ter este hijo. 9 meses para tê-lo. Em média. Não? Então, é isto que devemos estar. Ter fé em Jesus. Estar embaraçado ou embaraçada da bendição que Deus tem para cada um de nós. Isto, amados, só uma madre sabe o que é estar embaraçado. Só uma madre sabe o que é estar generando um hijo ali e preparando, fazendo planos para o dia que nasce. Isto é ter Cristo. Isto é viver em Cristo. Isto é ganhar batalhas. Isto é ter vitória. Isto é ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. É estar ali embaraçado de tus bendições, embaraçada de las bendições que Deus tem para ti. Então, na hora difícil, na hora que tu não vês salida, na hora que as coisas estão mal, escute, estou dizendo na hora que as coisas estão mal, na hora que não há outro, tu pode chamar um amigo, pode chamar um pastor, pode chamar um irmão que não há como, a única coisa que a pessoa pode fazer é orar por ti. É nesta hora que estou dizendo. Quando tu não vê outra salida. Pero tu estás embaraçado, porque é uma vitória que tu espera. Não que entregue. Não dizer assim, Senhor Deus, eu estou embaraçado, pero não quero este hijo. Estou embaraçado, pero não quero esta hija. Não. Estar embaraçado é desejo, é desejar. É ter a certeza que este hijo vai nascer. Saber fazer planos de quando vai ter aí sua juventude, de quando vai ser adulto, ter planos ali para ele. É isto que devemos fazer quando temos Cristo Jesus. É estar certo desta vitória. É estar embaraçado desta grande bendição do Senhor. Oh, amado irmão, irmã, quando estás embaraçada, quando está naquela situação, pero está embaraçada, porque Deus já está trabalhando naquele negócio. Pode ser a situação que seja, pode estar a pior situação em tu vida, porque Deus transforma e te dá a vitória, porque Cristo vive para ti e para mim, para nos bendecir em aquelas horas difíceis de nossas vidas. Não é só a salvação. É as bendições terrenais. Pero para esto há luta, há dificuldade. Muitas vezes temos que passar por situações difíceis para poder dar exemplo depois. Como vamos falar de Jesus? Como vamos falar de vitória? Como vamos falar de nossas bendições se não sabemos passar? Que Jesus estaremos predicando? Um Jesus que está morto? Um Jesus que não opera milagres? Um Jesus que não hace maravilhas? Não é esse Jesus que eu conosco. É Jesus que conosco está vivo. É Jesus que conosco, Ele tem promessas, Ele cumpre promessas em nossas vidas. Não só a salvação, mas nos ajuda a passar por as dificuldades. Não que as dificuldades não venham, ela vai vir, e uma atrás outra. Porque vêm as aflições, vêm as lutas. Mas aquele que tem Cristo não está passando só. Aquele que tem Cristo não está passando só. Amados, é vitória atrás vitória.
O inimigo arma aqui, o inimigo se levanta ali, o inimigo se prepara aqui, pero solo vai caindo. Caindo, 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 em nome de Jesucristo. Sabe por quê? Porque Jesucristo vive. Jesucristo reina. E Satanás sabe. E ele sabe que não tem força sobre tu vida. Porque se tivera, já estaríamos muertos. Se ele tivesse forças em nossas vidas, já estaria com a vida desgraçada. Mas não tem poder. Porque pertencemos a Cristo. A Jesús, tenemos nuestra vida en Él, nuestra salvación está en Él, nuestras victorias están en Jesús, nuestras bendiciones están en Jesús. Entonces lo que quiero decir, no tengas miedo, no desanimes, tenga fe en el Señor, creia en tu victoria, no desista. Não diga, não, esto é para outro, para mim não. Não, não, não. A vitória é minha, minha bendição é minha, eu quero para mim. Eu estou embaraçado de minha vitória, eu estou embaraçado. Não vejo a hora que Deus chega aí e eu tenho que dar o parto por la vitória. E ver a vitória delante de mim. Pero para estar embaraçado não é em el corpo de outro. Para estar embaraçado não é com outra pessoa. És tu que tem que carregar durante 9 meses. Ah, não, Senhor Deus, eu quero. Mas eu quero como se não está embaraçado de aquilo que quer? Que não deseja verdadeiramente aquilo que quer. Não está realmente entregue com tu pensamento, corpo e alma direcionado àquela bendição. Deus espera que tu estejas ali direcionado. Embaraçado desta bendição, seja lo que seja. Que é para que o reino de Deus se estabeleça na terra? Cambie a família, creia em Senhor. Ajudar o ministério, ver o ministério crescer, fé em Senhor. Quer ver aí um grande trabalho, uma promoção, fé em Senhor. Que está esperando? Abrir uma empresa? Fé em Senhor. Porque Ele é capaz, Ele tem o poder. Por quê? Porque através de aí, o reino de Deus se estabelece em tu vida. Para que outras pessoas possam aceitar Jesus. Ah, eu tenho aí, abrir uma empresa. Glória a Deus, dá testemunho. Habla de Jesus, dá testemunho. Oh, glória a Deus, como que eu te vi ali limpando um piso, como a hora tem uma empresa desta? Como foi? Fé em Jesus. Quer aprender? Quer saber o caminho? Venha comigo, vamos na igreja. Venga, vem conhecer este Jesus que conosco eu. Tu vai ver como é poderoso. Pero primeiro vai buscar salvação. Porque esta é a promessa para os salvos. Esta é a promessa para aquele que está em Ele. É a promessa para aquele que busca o Senhor. Muitas vezes se queda desanimado. Ah, não, essas coisas é para outro. Eu sou cristiano, tenho que viver sofrendo. Não, não tenho que viver sofrendo. Tenho que ir atrás de tus vitórias. Tenho que ir atrás de suas bendições. Tenho que estar embaraçada das bendições que Deus tem para ti. Há que desejar a cada dia. Uma madre deseja a cada dia, não vê a hora que este hijo nasca. E assim devemos estar nós, esperando esta grande vitória, esperando esta grande bendição do Senhor. O túmulo está vazio. E isso nos mostra que Jesus é o pão de vida. É aquele que nos alimenta, é aquele que cuida. Ele é a luz do mundo, amados. Nos mostra o caminho por onde vamos caminhar. Nos ajuda a não entrar em el pecado e ter vitória contra o inimigo. Ele é a porta de las ovejas. É aquela porta por onde nós vamos entrar. Que é uma porta estrecha, pero é uma porta que vamos ter a salvação e Ele nos cuida. Ele é a ressurreição e a vida. Murió por cada um de nós, ressuscitou. É a vida verdadeira. E como está em Juan capítulo 14, versículo 6,
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él que nos da la victoria. Entonces, hoy, el día de hoy, este domingo, amados, debemos estar felices, contentos en la presencia del Señor. Alegres, salir de aquí sonriendo, salir de aquí feliz. Pero voy a decir una cosa, esta felicidad no puede durar el momento que sale. Esta felicidad hay que durar todo tiempo y todos los días de su vida. Porque todos los días estamos celebrando la victoria del Señor. Todos los días estamos celebrando esta gran victoria en Cristo Jesús. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus, Padre